quadro político-social da época estava marcado pelo progressivo crescimento da população, somado à escassez de terras. Isso criou uma situação em que grupos sociais mais baixos buscavam garantir sua sobrevivência através da diferenciação do trabalho, isto é, se descolando de cidades e se dedicando a atividades tipo comércio e artesanato. Ao mesmo tempo, grupos sociais mais altos partiram em busca de novas terras. Logo começaram a surgir atritos entre nobres, principalmente em questão da posse de terras. Os burgueses começaram a ser alvo da atuação de nobres proprietários de terras. Para a pequena nobreza, a caravana de comércio que passava era muitas vezes um objetivo de saque. Para os grandes senhores, a riqueza monetária poderia ser adquirida oferecendo aos comerciantes proteção em troca de cobrança de impostos. Dessa maneira, ampliavam sua importância política e econômica. Os grandes senhores começaram a se tornar cada vez mais poderosos e aos poucos ampliavam sua área de subordinação, incluindo setores da nobreza e até senhores feudais. O processo foi violento, afinal, em meio a transformações políticas, ocorriam mudanças nas práticas militares que fragilizavam ainda mais os poderes locais da nobreza. A introdução de armas de fogo e a diminuição da importância da cavalaria a partir do século XIII fez com que ficasse ainda mais difícil para a nobreza manter seu poder, já que até então era a força dominante no campo de batalha e monopolizada pela nobreza. As armas de fogo estariam apenas ao alcance de serem monopolizadas por um grande senhor. Tamanho era o poder econômico desses senhores que se tornou possível a formação de cortes ao seu redor, ou seja, grupos da nobreza que viviam juntos sob a autoridade de um senhor por território e cumpriam funções administrativas e burocráticas, vivendo junto e pacificamente. Os membros da sociedade de corte deixaram de lado a prática da violência e aceitando a autoridade proveniente, inclusive elevou-se a importância das mulheres. O surgimento de um conjunto de grandes senhores que administravam extensos territórios levou as disputas por posse e por poder a uma nova escala, a fim de ampliar seus poderes e conseguirem mais terras. Por exemplo, durante muito tempo, as dinastias Capetinga, Plantageneta e os duques da Borgonha disputaram o controle dos territórios que hoje formam a França. No final do século X, a ascensão de Hugo Capet ao trono deu início a uma nova dinastia chamada Capetinga, que foi quando tomaram principais iniciativas que acabaram resultando na centralização do poder monárquico na França. O rei Filipe Augusto, também conhecido como Filipe II, colocou em prática diversas iniciativas centralizadoras, estabeleceu impostos que seriam cobrados por todo o reino. Com isso, abriu-se a possibilidade da criação e financiamento de um exército nacional comandado por Filipe. Para fiscalizar a cobrança de impostos mais a liberdade e a segurança dos comerciantes, o rei criou os bailhos, ou também chamados senescais, que seriam uma espécie de fiscais reais. Filipe Augusto, rei da França, deixa de ter um poder meramente simbólico ou militar, e passa a ser dotado de instrumentos que o permitem exercer seu poder sobre uma grande área. Neto de Filipe Augusto, Luís IX, levou adiante o processo de centralização do poder monárquico da França. Durante seu reinado, generalizou-se a prática da intervenção real sobre decisões de oficiais de justiça local. Consolidava-se o princípio de que toda justiça emana do rei. Filipe IV, o Belo, também prosseguiu com o processo de fortalecimento do poder monárquico, ampliando os impostos nacionais e estabelecendo a cobrança de impostos sobre o clero. Buscando fortalecer a legitimização de seu poder fora dos quadros da Igreja, Filipe IV criou a Assembleia dos Estados Gerais, que reuniria representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa: clero, nobreza e trabalhadores. A morte do Papa seguiu-se uma intervenção do rei da França, resultando na nomeação de um Papa francês, Clemente V, e no abandono de Roma como sede da Igreja, agora transferida para a cidade de Avignon. Esse episódio também ficou conhecido como Cativeiro de Avignon, ou Cativeiro da Babilônia, uma vez que o Papa esteve submetido à tutela do rei francês por 70 anos. A morte de Carlos IV, filho de Filipe IV, representou o fim da dinastia Capetinga e uma disputa sucessória que precipitou um novo conflito com a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. Um estado de guerra quase permanente incluiu os 2 reinos no período de conflito, e suas consequências foram importantes para a consolidação das respectivas monarquias nacionais.